Olá, minha gente querida, seja bem-vindo, você que está chegando agora aqui nesse canal. Eu já quero te convidar a fazer parte dessa família. Se você ainda não está inscrito nesse canal, clica aqui em inscrever-se, ative o sininho de notificações. Eu fiquei sabendo que o YouTube não está entregando os meus vídeos para algumas pessoas. Certamente, talvez você não ativou o sininho de notificações. Então ative aqui o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que for postado aqui, ok? Se você pode se tornar membro desse canal para apoiar, para me apoiar, para me ajudar, tem aqui 3 opções de membros, eu acho que é 3 opções, escolha uma que você possa estar me ajudando e se torne membro desse canal, tá bom? Eu serei muito grato a vocês. Se você quiser participar ao vivo das nossas... antes disso, deixa eu dizer, deixa o seu like... Tá? Tem muita gente que assistem aqui os vídeos e esquecem de dar o like. Então, gente, deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Agora sim, se você quiser participar ao vivo das nossas lives, de terça-feira a domingo, nós temos um encontro ao vivo lá no meu perfil no TikTok. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ser direcionado para o meu perfil no TikTok. Chegando ali, me siga, assista os vídeos que eu tenho postado ali. São muitos vídeos e compartilhe com outras pessoas. E às 8 horas da noite, de terça a domingo, nós teremos um encontro marcado. Tá bom? Minha gente, o tema da nossa reflexão de hoje é a maior usurpação da história. Vou até beber água. A maior usurpação da história. Charleston, o que significa a palavra usurpar? Bom, a palavra usurpar significa tomar à força, apropriar-se daquilo que não é seu. Significa ocupar uma posição ou um lugar que não te pertence. Significa fingir ser algo que na verdade não é. Eu acredito que se você tem os seus 30 anos, igual eu tenho meus 37 anos, você já deve ter assistido com a sua avó, com a sua mãe, aquela novela da SBT, que já deve ter passado umas 300 vezes na SBT, Usurpadora. Quem assistiu Usurpadora no SBT, minha gente? Comenta aí. Eu sei que crente vai ter vergonha de falar, é tudo noveleiro, mas tem vergonha de falar. Mas se você não tem vergonha, comente aí se você assistiu Usurpadora. Eu assisti. Eu acho que eu assisti umas 3 vezes. Tá vendo? Todo mundo assistiu a Paola Bracho. Era a Paola Bracho e a Paulina, não é isso? E minha gente, qual era a história da usurpadora? A história é o seguinte, uma mulher rica, ela paga uma outra, que eu não me lembro agora, eu assisti tanta novela, não me lembro se era Gêmeas, eu não me lembro a história, eu só me lembro que a mulher parecia nos mínimos detalhes com ela, e ela pagou essa mulher para se passar por ela dentro de casa, né? E, enfim, por isso o nome da novela Usurpadora. E hoje eu tava me lembrando dessa novela, sabe, gente? E eu fiquei aqui, o Ricardo tá dizendo que elas eram gêmeas. Obrigado, Ricardo. E eu fiquei lembrando hoje aqui sobre a usurpadora, e eu fiquei pensando, gente, existe uma outra usurpadora ou um outro usurpador que foi o maior usurpador ou a maior usurpadora da história. Quem arrisca me dizer qual foi a maior usurpadora da história, minha gente? Quem arrisca me dizer? Todo mundo lembra, elas eram irmãs gêmeas. A maior usurpadora da história se chama religião. A religião é a maior usurpadora da história. Por que, Charleston? Porque a religião usurpou o lugar do evangelho. A religião tomou o lugar do evangelho e se apresenta para as pessoas como se ela fosse o evangelho.
Inclusive, a não ser que os seus olhos já tenham sido iluminados pela verdade, quando eu falo religião para você, logo vem em sua mente um templo, um homem de terno com a Bíblia debaixo do braço, pessoas cantando, levantando a mão, orando. Isso não é evangelho, isso é religião. Evangelho não tem nada a ver com a religião. Mas a nossa sociedade, e é a grande massa, a grande maioria das pessoas, conheceram a religião como se ela fosse o evangelho. E é por isso, minha gente, que é tão difícil falar de evangelho ou do verdadeiro evangelho para as pessoas. Porque as pessoas estão tão manipuladas e enganadas por essa usurpadora chamada religião, que quando se fala do verdadeiro evangelho, as pessoas não aceitam. As pessoas acham que é loucura. As pessoas nos chamam de anticristo, de herege, de demônio. Por quê? Porque a usurpadora religião se apresentou como sendo o evangelho. E ao se apresentar como sendo o evangelho, essa usurpadora corrompeu muita coisa. Muita coisa. Então, as pessoas elas não conseguem mais compreender que a religião e o evangelho são coisas absolutamente opostas. Jesus nunca fundou uma religião. Jesus nunca fundou o cristianismo. Jesus nunca fundou esta sistematização que foi criada e que existe aí. Porque tem gente que parece que nunca vai entender que cristianismo é uma religião, assim como o budismo, assim como o espiritismo, assim como o hinduísmo. Tem gente que nunca vai entender isso. Cristianismo foi criado por Constantino em 313, em 380 foi sido declarada como a religião oficial de Roma, mas as pessoas não entendem, as pessoas acham que Jesus saiu pregando cristianismo. Não, Jesus pregava evangelho, e o evangelho é essência, o evangelho é vida, o evangelho é a maneira de viver, de enxergar, é a maneira de conduzir a vida, de acolher pessoas. Mas a usurpadora religião, ela se apresentou corrompendo muita coisa. Como, por exemplo, a religião, a usurpadora religião, corrompeu a simplicidade da mensagem do evangelho. Você sabia disso? Que a usurpadora religião corrompeu a simplicidade do evangelho? Minha gente, o evangelho é tão simples. O evangelho é tão claro. Mas você já percebeu como ele se tornou obscuro, difícil de ser entendido e pior de ser vivido? Sabe por quê? Porque o que eles pregam para você não é o evangelho. É a religião. Veja só o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11. Vamos lá comigo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. Olha só o que Paulo diz aos irmãos da igreja de Corinto. Olha, quem não deu like ainda nesse vídeo, deixa o seu like, fortaleça aí o canal, tá bom? Você que está aqui ao vivo comigo, compartilha aí, ó. Tem gente compartilhando. Compartilha essa live com outras pessoas. Tem gente precisando ser despertada pelo evangelho. Tem gente que precisa acordar do sono do engano, tá? Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. Pois, assim como Eva foi enganada pela mentira da serpente, eu tenho medo. Isso é Paulo dizendo. Eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a simplicidade e a pureza
do Evangelho de Cristo. A religião usurpadora, ela age como essa serpente, que corrompe a simplicidade do Evangelho e transforma esta simplicidade em liturgias, em rituais, em dogmas e tradições. Eu tenho sempre batido na tecla aqui no meu canal no YouTube, no meu perfil no TikTok, que esses dogmas, rituais e tradições não faz parte da essência do Evangelho, minha gente. Porque o Evangelho é simples, o Evangelho é para todos. E eu digo mais, a usurpadora religião complicou tanto essa simplicidade do Evangelho, é tão complicado que nem eles que criaram, que inventaram, que fundaram esses dogmas, essas regras, essas tradições, nem eles conseguem cumprir o que eles próprios criaram. E o que eles fazem? Eles querem colocar sobre os ombros das pessoas fardos pesados. Isso foi Jesus que disse, não é o Charleston que está dizendo, é Jesus que disse. Eles atam fardos pesados aos ombros das pessoas, enquanto eles mesmos não se movem para nem com o dedo para ajudar alguém. Sabe por quê? Porque eles sabem que é impossível cumprir todos os dogmas, todas as liturgias necessárias que eles criaram. Ah, minha gente, o Evangelho ele é simples demais. Eu acho tão interessante que Jesus, quando ele conversava sobre o Evangelho, a menos que as pessoas estivessem tão tapadas espiritualmente, porque existe pessoas tapadas espirituais, minha gente, mas o linguajar de Jesus era tão simples que o mais simples dos homens conseguia compreendê-lo. Conseguia compreender e conseguia entendê-lo. Agora, minha gente, nós estamos vivendo em um tempo que quanto mais rebuscado for a mensagem, quanto mais cheio de dogmas e de liturgias, e quanto mais enfeitada for a mensagem, mais o povo acha que tal fulano é homem de Deus. E na grande maioria, Luzinete, na grande maioria das vezes, as pessoas não estão entendendo nada do que está sendo dito. Mas elas amam uma postura de homem de Deus. Elas amam a atitude, a postura de santo, de intocável, de profeta do Senhor. Não é assim? Eu estava assistindo, na verdade me mandaram um vídeo desse congresso que acontece todos os anos lá em Camboriú, uma máquina de dinheiro, né? E me mandaram um vídeo de um pregador falando algumas palavras tão complicadas que eu tive que pesquisar no Google o que o cara estava querendo dizer. Minha gente, o Evangelho não precisa dessas coisas. O que precisa disso é a religião. Sabe por quê? Porque a religião precisa impressionar. A religião precisa te deixar de boca aberta. E deixa eu te contar um segredo. Ela deixa. A religião te deixa de boca aberta, minha gente. Eu não vou ser hipócrita, porque Paulo diz aqui, e a tradução aqui do versículo 3... quando Paulo diz, eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a simplicidade do Evangelho. No texto original ou no texto grego, essa preocupação de Paulo é que os crentes de Corinto fossem iludidos, encantados por essa falácia religiosa, vestida de evangelho,
mas que não passava de uma mentira. Sabe por quê? Porque a religião, ela ilude, a religião encanta. Qual é a mãe que tem um filho nas drogas e que, ao ouvir a promessa, venha para nós que o seu filho sai da droga, qual a mãe que não vai? Qual é a esposa que tem um marido viciado no álcool ou na droga e que ouve dizer, venha para nós que o seu marido vai ser liberto? Qual é a esposa que não vai? Sabe por quê, minha gente? Porque a religião, ela encanta, ela impressiona. É um feitiço que infelizmente tem enfeitiçado muita gente. Então a primeira coisa que a usurpadora religião corrompeu é a simplicidade da mensagem do evangelho. Uma mensagem de salvação se transformou em prosperidade, em medo, em ganância, não é assim? Segunda coisa que a usurpadora religião corrompeu é a sinceridade das pessoas. Em primeiro lugar, eu disse que a usurpadora religião corrompeu a simplicidade da mensagem. A segunda coisa é, corrompeu a sinceridade das pessoas. Quem está dentro desse sistema religioso, mesmo que seja uma pessoa sincera, ela acaba se tornando cínica. O cinismo começa a fazer parte do olhar dessa pessoa. O que é o cinismo, Charleston? Cinismo é você olhar uma coisa, saber que uma coisa é mentira, ou saber que uma coisa está errada e fazer vista grossa, porque você não pode argumentar, afinal de contas você faz parte daquele sistema. Minha gente, dentro do sistema religioso, quem quer ficar dentro do sistema religioso, ou se corrompe, ou fica doido, ou fica cínico. Vou repetir. Se você é uma pessoa que pensa assim, olha, não, eu frequento o sistema religioso, mas eu tô lá para adorar a Deus, eu sou sincero, beleza. Dessas três coisas, uma delas vai acontecer com você. Ou você se corrompe e fica igual a eles, ou você fica doido, porque você vê o engano, vê a mentira, tenta lutar contra, mas eles não te aceitam, eles vão contra você, ou você se torna um cínico. Eu já fui cínico, minha gente. Eu já me calei muito ao ver e não podia falar. Sabe qual é o problema? O problema é que chega um momento que o cinismo, ele chega no limite, sabe? E aí, minha gente, quem tem um coração iluminado pelo evangelho, ele tem que falar. E foi esse exato momento que eu disse, não dá. Eu até tentei, eu até quis ficar aqui dentro. Mas Jesus, você já percebeu, minha gente, que Jesus ele nunca tentou mudar o sistema? Repito, Jesus nunca tentou mudar o sistema. Sabe quem é que Jesus tentava mudar e mudava? Pessoas. O sistema Jesus nunca tentou mudar, sabe por quê? Porque o sistema é irrecuperável. O sistema religioso, minha gente, é irrecuperável. Ele não volta à sua simplicidade. Ele não retorna à pureza do evangelho. O sistema religioso existe para viver contra o evangelho, mas usurpando o lugar do evangelho. É por isso que quando você chega para alguém e fala do evangelho, mas fala com sinceridade do evangelho, do verdadeiro evangelho, sabe? Aí a pessoa vai falar para assim, não, nem me fale disso, porque vocês é tudo ladrão, vocês é tudo bandido. Não, ele está falando do sistema religioso. Só que na cabeça dessa pessoa, o sistema religioso e o evangelho é a mesma coisa, porque o evangelho, ou melhor, porque o sistema religioso usurpou o lugar do evangelho. Então, em primeiro lugar, o sistema, a usurpadora
religião usurpou ou corrompeu a simplicidade da mensagem do Evangelho. E em segundo lugar, a usurpadora religião corrompeu a sinceridade das pessoas. Vamos ler o que está aqui em Isaías, capítulo 29, o versículo 13. Quem está entendendo, fala amém. Quem está entendendo, fala amém aí. Amém, amém. Isso aí. Isaías 29, 13. Olha o que está escrito. Senhor Deus diz, Isaías 29, 13. O Senhor Deus diz: esse povo me clama com os lábios. Aliás, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que só eles sabem repetir de cor. Vou ler de novo isso aqui, gente. O Senhor Deus diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Veja, a denúncia de Deus é que a religiosidade do povo havia deixado esse povo cínico, sem sinceridade. O louvor desse povo era da boca para fora. A oração desse povo não saía do coração. Sabe por quê? Porque a religião, e quando eu falo religião, é a religião como sistema, a religião, ela corrompe a sinceridade das pessoas. Por melhor que seja as suas intenções, quanto mais tempo você passar no meio religioso, em ambientes do sistema religioso, mais cínico, mais insincero, nem sei se existe a palavra insincero, você se torna. Em primeiro lugar, a usurpadora religião usurpou a simplicidade da mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, a usurpadora religião usurpou a simplicidade das pessoas. E em terceiro lugar, a usurpadora religião corrompeu o caminho até Cristo. Você sabia disso? A religião afasta as pessoas de Cristo. Repito, a religião afasta as pessoas de Cristo. O Jesus que a religião apresenta para vocês não é o Jesus do Evangelho. O Deus que a religião prega para vocês não é o Deus do Evangelho. Eles criaram um Jesus, eles criaram um Deus que se adequa aos seus dogmas, aos seus paradigmas, e apresentam para vocês esse Deus, esse Jesus, e você compra isso como se fosse a verdade. O mais triste está aqui, minha gente, é que pessoas do bem, simples, compram esse falso Jesus, esse falso evangelho pregado pela religião, como se fosse o verdadeiro Jesus, como se fosse o verdadeiro evangelho. E aqui está o irmão perguntando: qual então, cara? Onde está Jesus de verdade? Me diga, sabe onde está Jesus de verdade, meu querido? Talvez está caído aí na porta da sua casa. Sabe onde está o Jesus de verdade? Talvez está na porta
de um bar caído, ou está lá na Cracolândia, ou talvez seja o seu vizinho, ou talvez seja tua esposa, teu esposo, aí dentro da sua casa, que está necessitando da sua atenção, do seu amor, do seu carinho. Jesus está aí. O problema é que a religião manda você procurar Jesus aqui, ó, num livro. A religião manda você procurar um Jesus que está documentado historicamente. Mas o Evangelho manda a gente procurar Jesus no próximo. O Evangelho manda a gente procurar Jesus no necessitado. O Evangelho manda a gente procurar Jesus naquele que ninguém olha, naquele que ninguém enxerga. O Evangelho manda a gente procurar Jesus no diferente. Agora, infelizmente, o que a religião faz é pegar Deus e enclausurar Deus num livro. Pegar Jesus e prender Jesus em um livro. Pega Deus e prende Jesus e prende Deus dentro de uma denominação. Prende Jesus dentro de uma denominação. A religião corrompeu o caminho até Jesus. Eu vou ler para você Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vamos ler comigo? Gálatas 5, 4. Olha o que está escrito. Vocês que querem que Deus aceite em vocês, porque vocês estão obedecendo à lei de Moisés, vocês estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A religião te incentiva a obedecer à lei de Moisés. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vou repetir. A religião te ensina a obedecer à lei de Moisés. Sabe por quê? Porque a religião te afasta de Cristo. 99% das denominações religiosas pregam a lei de Moisés, não pregam o Evangelho. Antigamente tinha uma história dizendo o seguinte: você tem que participar de uma igreja que pregue a Bíblia. Não. Você sabia que não? Não, você não tem que ir em uma igreja que pregue a Bíblia, não. Você tem que ir em uma igreja que pregue o Evangelho. Sabe por quê? Porque a Bíblia é dividida em Antiga Aliança e Nova Aliança. O apóstolo Paulo, assim como o escritor aos Hebreus e tantos textos do Novo Testamento, deixa claro que quem busca se justificar pela lei de Moisés ou pela Antiga Aliança está debaixo de maldição. É mesmo, Charles? É. Vamos aqui, ó. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz. Os que confiam na sua obediência à lei de Moisés estão debaixo da maldição de Deus. Porque as escrituras sagradas dizem: quem não obedecer tudo o que está escrito na lei está debaixo de maldição. E as pessoas acham que são 10 mandamentos, mas você sabe que são 613 preceitos da lei, né? Você vai ler lá toda a Torá, são leis. Aí agora, minha gente, deixa eu te dizer uma coisa. Você consegue cumprir esses 613 preceitos da lei? Não. Mas você tenta? Então você está debaixo de maldição. Repito, se você quer se justificar pela lei, você está debaixo de maldição. Porque quem não consegue cumprir toda a lei está debaixo de maldição. Deixa eu dizer para você, para encerrar o que eu estou dizendo. A usurpadora religião tomou o lugar do Evangelho. E infelizmente muita gente tem vivido uma vida religiosamente vazia, pensando que estão vivendo o Evangelho e não conseguem aceitar quando alguém mostra o Evangelho aqui, ó, na Bíblia. Não consegue.
Gálatas capítulo 3, versículo 10, minha irmã. Repito, a religião é a maior usurpadora de toda a história. A maior usurpadora de toda a história. E ela é tão poderosa, a usurpação criada pela religião é tão poderosa que ela corrompeu a simplicidade da mensagem do Evangelho, corrompeu a sinceridade das pessoas, corrompeu o acesso a Jesus e criou defensores, adeptos. Minha gente, a religião ela é tão estabelecida que tem adeptos para defendê-las em todo lugar. O pastor Romário dizendo, interessante, você veio dela. Sim, Romário. Deixa eu te dizer uma coisa, o pastor Romário. Deixa eu te dizer uma coisa. Pior que a tolice da ignorância de estar num lugar é a burrice de conhecer a verdade e permanecer no mesmo lugar. O apóstolo Paulo, ele diz que outrora ele foi cego, perseguidor dos cristãos. Mas quando as escamas caíram dos olhos dele, ele saiu. Ele saiu do lugar que ele estava. Entende? O negócio, meu querido, é que a maioria dos senhores conhece, tem acesso à verdade, mas prefere o engano, prefere a mentira. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, às vezes é porque se beneficia dessa mentira. E quando a gente se beneficia de uma mentira, né, abrir mão dela é complicado. Segundo, porque são ignorantes mesmos. Terceiro, porque tem medo, porque não tem coragem de ir por conta própria, estudar o Evangelho, precisa do corrimão da religião, precisa ser direcionada por alguém. Agora deixa eu te dizer uma coisa, imagine que você vai fazer uma viagem à noite, você não conhece a estrada para onde você está indo, você não tem GPS, tudo que você vai contar, você também não tem mapa, o que você vai contar para chegar no seu destino é as placas na beira da estrada, correto? Então você vai viajar, você não conhece a estrada, você não tem GPS, não tem mapa, você vai se direcionar pelas placas. Mas aí vai alguém e perverte, corrompe a direção das placas. Deixa eu te dizer, com as placas corrompidas, você vai conseguir chegar no seu destino? Me responde aqui, minha gente. Você vai conseguir chegar no destino? Olha, você vai viajar, você não sabe a estrada, né? Você só vai contar com as placas, mas alguém foi lá e virou as placas. Você vai conseguir chegar no destino, senhores? Não, né? Pois é, foi exatamente isso que a religião fez com o Evangelho. Mudou a direção das placas. E quando as placas estão alteradas, mudadas, corrompidas, cada quilômetro andado, você fica mais longe do seu destino. O sistema religioso te afasta dia após dia de Deus. O sistema religioso enche você de uma espiritualidade vazia. Te faz ter uma sensação de ai, como eu tô cheio de Deus. Ai, como eu tô cheio da unção. É uma sensação falsa. Na verdade, cada vez que você se aprofunda no sistema religioso, mais distante de Deus você fica. Sabe por quê? Porque a religião é a maior usurpadora da história. A religião usurpou o lugar do Evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou grato a Deus por vocês que estão aqui me assistindo nesse momento. Porque aqui tem pessoas que estão conhecendo a verdade
E tem pessoas que já conhecem a verdade. E se você chegou aqui e está ouvindo isso pela primeira vez, meu querido, seja grato. É porque Deus te escolheu para que essa verdade chegasse até você. Não endureça o seu coração. Ao ouvir essa verdade, não endureça o seu coração e tape os ouvidos. Não, dê crédito a essa verdade. Sabe por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Portanto, não volte mais para o jugo da servidão, da escravidão. A religião usurpou o lugar do evangelho. Mas eu glorifico a Deus que tem se levantado uma geração de pessoas que têm coragem de apontar a mentira e o engano da religião. Amém, minha gente!